Bom dia, pessoal. Bom dia, meu oitavo ano. Que saudade de vocês, que vontade de estar na escola junto com vocês. Mas como ainda não podemos, né? Vamos trabalhar online e eu quero vocês comigo, ok? Então, peguem o caderno de vocês para fazer pequenas anotações, tá? Peguem lápis, caneta, borracha, tudo que vocês precisarem. Vamos começar pela nossa pauta, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar tipos e gêneros textuais. Nós já estudamos isso em sala de aula. Tipologia textual, o que que é? Gênero textual, o que que é? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a narrativa é uma tipologia textual. Dentro da narrativa, nós temos vários gêneros textuais. Como a narrativa é contar uma história, tá? Ela tem dentro dela quais gêneros? Por exemplo, conto, novela, fábula, certo? Relembraram? Então vamos lá. Nós vamos desvendar hoje, então, quais são os gêneros textuais. Vocês vão aprender com certeza qual é a diferença entre tipos textuais, gêneros textuais. Tipos textuais e tipologia textual é a mesma coisa, ok? Nós vamos trabalhar a habilidade, ler de forma autônoma texto de gêneros variados, tá? Copiem isso que é a nossa pauta de hoje. E nós vamos começar com uma pergunta bem simples. O que é texto? Quem responde para mim? Vamos, gente. O que é texto? Vamos? Vamos lá. Isso, texto é um conjunto de palavras que formam frases e que traz a comunicação. Isso aí, pessoal, olha lá. Texto é um conjunto de palavras e frases, tá? Encadeadas, quer dizer, seguidas, né? Que permite uma interpretação e transmite uma mensagem. Então, o texto ele faz uma comunicação, tá? Ele pode ser uma palavra, ele pode ser várias palavras, ele pode ser frases imensas, pequenas, grandes, curtas, ele tem que transmitir uma mensagem, uma comunicação, ok? E nós temos vários tipos de texto. Lembra que eu falava para vocês em sala de aula? Nós temos vários tipos de texto. Nós temos os textos dos livros que nós lemos, né? Nós temos imagens, também tem nos livros, tá? Nós temos imagens escritas e com desenhos, tá? Nós temos uma ata, é um tipo de texto, né? Nós temos um currículo, que é um outro tipo de texto. Então, nós temos vários tipos de texto. Texto científico, né? E aqui nós temos o que, então? Uma imagem, tá? Que é um tipo de texto, e eu consigo ler e interpretar perfeitamente. O que essa imagem está me trazendo? Um casal dançando tango, certo? E a segunda imagem, a imagem B, é um outro tipo de texto. Ali eu tenho a parte escrita e eu tenho a parte de imagem. Com certeza, ali parece ser uma carta, né? Com uma flor por cima. Isso está me dizendo o quê? Que eu tenho dois tipos de linguagem que vocês já conhecem, e o terceiro tipo vocês já conhecem também, porém não pegaram ainda muito bem o nome dela, tá? Então, nós temos a imagem de linguagem verbal, que são só a parte escrita. Eu tenho a imagem de linguagem não verbal, que são fotos, desenhos, signos, imagens, tá? E eu tenho que tenha os signos, as fotos, e eu tenho a parte escrita junto. Essas são as mistas. Então, falando para vocês, tá? Vamos falar agora um pouquinho, relembrar de linguagem verbal, não verbal e mista. Então, a linguagem verbal é aquela que eu utilizo palavras. Então, aqueles textos que a gente tem que ler, tá? Essa é a linguagem verbal, ok? Que está escrito. A linguagem não verbal, ela utiliza desenhos, ela utiliza signos, ela utiliza imagens. Por exemplo, eu dou um exemplo muito em sala de aula para vocês, eu faço um círculo, coloco a letra E e corto. E vocês leem essa imagem para mim, que é não estacionar, proibido estacionar, ok? E a mista, ela tem as duas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tudo bem? Vamos seguindo, então. Com isso, nós temos agora uns exemplos para vocês. Respondam para mim, que linguagem é essa? Verbal, não verbal ou mista?
Isso, pessoal, verbal só tem a parte escrita. E esta? Não verbal, só tem os desenhos. E essa é a mista. Eu tenho o desenho e tenho a parte escrita, ok? Vamos continuando? Então, vamos relembrar para vocês não esquecerem mais. Qual é a diferença de tipos textuais e gêneros textuais? Tipologia textual é uma coisa, gênero textual é outra. Então, meus gêneros textuais, eles têm uma estrutura própria. Cada gênero textual tem uma estrutura própria dentro de um tipo textual. Então, por exemplo, aqui eu tenho anúncio publicitário, notícia, conto, editorial, artigo científico. São gêneros textuais, tá? Dentro do conto, por exemplo, o tipo textual é qual mesmo acabamos de falar nele? Tipologia textual é a narrativa. Só que o conto tem suas características próprias, né? Qual é uma das características do conto? Ele é uma narrativa curta, ok? Aí nós temos anúncio publicitário, que está dentro de um tipo também de texto, né? Notícias, tá? E o artigo científico. Então, cada gênero tem o seu tipo de texto, ok? E o meu tipo de texto são narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, expositivo, injuntivo. Narrativo nós já acabamos de falar, ele conta uma história. Então, o tipo de texto narrativo, ele conta a história. Tem que ter princípio, meio e fim. Dentro dele nós temos vários, nós temos novela, já falamos hoje, nós temos conto, nós temos fábula. Então, qual é a característica de uma fábula? Como eu sei que aquele texto narrativo, aquele gênero é uma fábula, ok? Eu sei porque ali eu tenho animais que falam entre si e tem moral da história. São as características da fábula. Deu para entender, pessoal? Nós estudamos muito injuntivo, olha lá. O injuntivo é aquele que eu dou ordem. Lembra que eu brincava com vocês em sala de aula? Levanta daí, menino. Fora de sala de aula, menino. Eu dou uma ordem e a pessoa tem que cumprir, tá? Descritivo, descreve um ambiente, descreve algum lugar, descreve algum momento em todos os detalhes possíveis. Dissertativo nós começamos a ver esse ano, tá? Ele expõe minhas ideias. Só que para eu expor minhas ideias, eu tenho que dominar o assunto para que eu possa argumentar. Então, para que eu possa argumentar, eu tenho que dominar o assunto. Então, dissertativo argumentativo, ele expõe ideias de forma que vocês passem a concordar com a minha ideia. Para isso, eu tenho que expor e eu tenho que argumentar. E saber argumentar. Lembra do exemplo que eu dava em sala de aula? Quando vocês pedem à mãe, eu quero ir na festa. Ela fala, não. Vocês ficam muito chateados, né? Agora, se ela argumentar, falar, não, meu filho, hoje seu pai está muito doente, eu estou com medo, fica comigo hoje em casa, amanhã você vai, tá? Ou na próxima festa. Você pode até ter ficado chateado, mas você entendeu o porquê do não. Por quê? O argumento dela te convenceu, tá? Expositivo expõe ideias, ok? E agora nós temos um conceito de tudo que eu estou falando com vocês até agora, tá? Vamos pensar assim. Tipo de texto, tipologia textual é uma coisa maior. Então, essa bola azul aí é uma tipologia textual, tá? Por exemplo, a narrativa. Dentro dessa bola eu tenho gêneros textuais, ok? Então, aí vamos supor, eu tenho 3 estrelas, um é conto, outra é outra é fábula e a outra é novela. Todos fazem contar história, ok? Cada um com suas características, tá bom? E aí, o que que acontece? É através das características que eu reconheço qual é o gênero textual, tá? Então, ele dá exemplos, ó, o gênero, conto, fábula e novela pertence ao tipo narrativo, e cada um tem suas características próprias. Todos têm que ter a função social de textos, nesse caso nós estamos falando do narrativo, ele tem que ter a função social dele. Qual é a função social dele? É entretenimento, tá? E cada gênero tem sua função, eu já expliquei para vocês, ok? Vamos lá. Agora nós temos aí o conceito de cada um, ó. Narrativo, apresenta informações como sequência temporal,
variação de espaço, entrelaçamento de personagens, tá? E a função social, proporcionar prazer, tá? E desenvolver a sensibilidade artística. O que quer dizer isso? A função social é que a gente goste daquilo que nós estamos lendo, tá? Que aquela história, né? Ela nos atraia, tá? E ela tem os 5 elementos da narrativa. Quais são? Personagens, espaço, tempo, mais pessoal, já só falei 3, falam 2 para mim. Querem que eu repita? Ó, personagem, tá? Espaço, tempo, enredo e o narrador. Isso aí. Descritivo. Os textos descritivos são baseados em detalhes. Então, eu vou descrever uma sala, eu tenho que detalhar essa sala, tá? Ela vai me dar localização de alguma coisa, ela vai me dar classificação de alguma coisa, de algum momento. Expositivo, ele transmite informações, ele expõe informações, ok? A maior parte deles são jornalísticos. Por exemplo, quando eu leio uma notícia ou uma reportagem, que vocês também já sabem com a diferença de um para outro, ali eu tenho informação, é um texto expositivo, ok? E o texto argumentativo, lembra que eu falei lá atrás para vocês? Ele expõe uma ideia, tá? Ele me traz a presença de uma tese, expõe uma ideia, a minha ideia. A função social é persuadir a pessoa daquilo que eu estou falando. Para isso, eu preciso dominar o assunto para poder argumentar. É através dos argumentos que eu vou persuadir, tá? A pessoa a concordar com a minha ideia. Injuntivo, eu quero aquele que indica procedimentos que eu tenho que realizar. Eles são feitos de verbo imperativo, né? Vai, vá fazer isso, coma agora, senta aí, ok? Os injuntivos, eles denotam uma ordem, contei para vocês lá atrás. Lembra que a gente fala em sala de aula? Que eu brinco com vocês, levanta, saia da sala. Em injuntivo, estou dando uma ordem, ok? Bom, continuando agora, vocês vão responder para mim. Quais gêneros textuais pertencem a cada tipo textuais? Esse é um exercício que bem facinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Os gêneros textuais abaixo pertencem a uma tipologia textual. Qual é? Eu vou pôr vários gêneros, vou colocar algumas tipologias e vocês vão me dizer a qual tipologia esses gêneros pertencem. O primeiro gênero é um artigo de opinião. O segundo gênero é um editorial. Nós falamos sobre isso em sala de aula, estudando anúncio publicitário, tá? O terceiro gênero é um debate, vocês também já sabem o que é. Esses 3 gêneros pertencem a qual tipo de texto? Injuntivo? Eles dão uma ordem? Não. Eles são descritivos? Eles descrevem alguma coisa? Não. Artigo de opinião, eu exponho a minha opinião. Narrativo? Ele narra alguma história? Também não. Então, ele é o quê? Argumentativo. Todos eles, tá? Eu tenho que dominar o assunto, argumentar, fazer com que vocês entendam e compreendam o meu ponto de vista. E, se possível, que fiquem do meu lado, ok? Aí, nós temos agora um outro exercício, ó. Vamos praticar. Você consegue saber quais gêneros textual pertencem a cada tipo textual? É a mesma coisa do primeiro, tá? Eu tenho gêneros, relato de uma viagem, nós já estudamos relato, né? Relatar uma viagem. Diário, nós já estudamos o que é um diário, é o que a gente escreve todo dia num caderninho, né? Aquilo que nós consideramos mais importante do acontecimento do dia na nossa vida. Currículo, eu exponho ali informações, tá? Sobre a minha vida pessoal e principalmente profissional, é quando eu monto um currículo para procurar um emprego, e a biografia, eu exponho sobre a minha vida. Que tipo de texto é esse? Gente, ele é injuntivo, ele dá ordem? Não. Ele conta história? Não, tá? Ele argumenta? Não. Ele descreve algum fato?
né? Relato de uma viagem, estou descrevendo a minha viagem. Diário, eu estou descrevendo aquele acontecimento do dia. Currículo, eu descrevo sobre a minha vida, principalmente profissional, e a biografia, eu também descrevo a minha vida, ok? Então, prestem atenção, acabamos a nossa aula de hoje. Foi uma aula de recuperação, tá? De retomada, eu tenho certeza que foi facinho para vocês. Estou com muita saudade de vocês, vamos nos ver em breve, graças a Deus. Isso tudo vai passar muito rápido e tchau. Estejam sempre nas aulas comigo. Beijinho, beijinho.